Quando eu olho para essa foto, eu me recordo que foi um dos dias piores, assim, para mim. A gente estava numa festa e essa festa que a gente estava era o casamento do meu cunhado. E foi uma festa, foi um dia de totalmente aparência. Eu tive que ir um dia antes, né, nesse casamento, a gente estava preparando todo o casamento ali. E aí o Osvan não foi comigo nesse momento, ele chegou no outro dia. E quando ele chegou, ele não falou comigo, ele não me deu atenção, não se dirigiu à minha pessoa, ficou perto da família dele e é como se eu estivesse lá como um nada. Então foi um dia muito difícil que a gente vinha já de muitos conflitos, muitas brigas e eu me recordo que após o casamento, né, no período da tarde, era um sítio, tinha um lago e aí eu chamei o Osvan para conversar. E ali foi um dos pontos assim que ele falava assim, não, a gente tem que lutar pelo nosso casamento. E aí eu insistia que eu não queria o casamento porque a postura dele, a forma dele conduzir, né, o casamento, a forma dele estar ali sempre potencializando o passado, era algo que eu não conseguia dar continuidade nesse casamento. Então era um sofrimento muito grande. Então foi, para mim, assim, foi um dos momentos, assim, dali para frente foi a nossa queda maior, assim, porque dali foi piorando cada vez mais o nosso casamento. E aí, quando eu tinha conflito com ele, eu falava assim, é simples, eu separo e acabou. Então, a mesma coisa, porque a gente vem de um relacionamento passado, eu e ele, nós viemos de um relacionamento passado. Então, não deu certo, então tá bom, então eu vou sair, vou me separar. O auge do nosso relacionamento, assim, que a gente chegou ao fundo mesmo, assim, que a gente falava assim, não dá mesmo, não quero mais, foi quando eu decidi ir embora. Eu lembro que a Elaine chegando em casa, ela chegou nervosa, chegou bastante explosiva, ela chegou armada, mas assim, armada para arrumar confusão, briga, né? E ali eu fiquei um certo tempo sem entender o que estava acontecendo. Mas até então ali eu sabia que ela era uma pessoa explosiva, né? E ali a gente foi o estopim, né? Aí ali já pegou, começou a pegar as roupas, ensacar as roupas e colocar no saco. E ali ela já pegou o carro e colocou tudo no carro, acabou, não tem mais, não dá mais. E ali a gente saiu, né, saiu com o carro e chegou num determinado lugar, numa avenida, né, acelerou de uma tal forma que fora do normal. Eu falei, isso não está normal. Aí eu olhava para ela, acelerando cada vez mais, falei, não, ela vai fazer alguma besteira. Aí eu pensei a princípio de puxar o freio de mão, mas aí eu pensei, falei, isso pode ser perigoso, o carro vai encapotar. E ali chegou, Estava ali no foi limite, no né? limite ali. Eu estava no limite naquele momento. Foi um momento muito difícil para mim, que eu acho que foi o momento que eu estava mais adoecida dentro do relacionamento. Era muito sofrimento ali, né? Sim. Muito sofrimento. Ali já estava no limite do limite, né? Eu Já não estava tinha adoecida. palavras para a gente de Foi um entrar no momento que eu estava muito entendimento. isolada. É um momento que eu estava adoecida mesmo, que eu não queria mais estar nessa situação e foi muito difícil, porque eu queria me livrar daquele problema. O que eu mais pensava eu sou um problema e eu quero me livrar também desse problema, porque eu não via a solução, eu não achava a solução para que a gente tivesse um relacionamento bem e saudável. Então, meu trabalho era minha válvula de escape, assim, que eu me dedicava, eu falo que não é nem 100%, é 200%. Eu tive, assim, comecei a perceber uma mudança quando eu adoeci. Imagina a situação que você estava passando ali, de doença, ficar no momento só e eu virar as costas para você. Daquele momento que eu passei, que foi, acho que foi a pior situação minha na questão de saúde, que eu senti que o Osvan estava comigo, foi aonde eu decidi,
Eu passei um período, né, muito longo afastada da igreja. E aí eu cheguei na igreja em dezembro. Estava muito próximo, né, da vigília da virada. E ali eu voltei para a igreja e foi a primeira vigília que nós passamos junto, que realmente nós passamos como família. A vigília da virada foi a porta de entrada, mas foi apresentada a palestra da terapia do amor. E dentro do nosso relacionamento, como a gente não sabia se entender, eu falei para o Zan, né, para que a gente possa conseguir chegar a essa reconciliação de uma forma que a gente aprenda, né? A gente precisava da palestra da terapia do amor. Então foi apresentada a palestra e nós começamos a vir na palestra da terapia do amor. E cada semana que a gente vinha na palestra, a gente vinha aprendendo, né, como lidar. E aí, no início, eu falo assim que não... a gente persistir mesmo, a gente tá ali, porque não é fácil, né? Como a gente estava com o casamento destruído, então toda semana a gente também tinha que vencer o nosso eu, o nosso ego, né? Porque a gente estava cheio de ego naquele momento. Então, cada palestra que a gente participava, a gente vinha crescendo dentro do relacionamento. Então a gente foi reconstruindo o nosso relacionamento. Né, um passo de cada vez que a gente foi tendo ali dentro do nosso casamento. E as palestras a gente trazia para dentro de casa, né? Sim. Para o nosso diálogo. Sim. Que acho que era uma das coisas mais difíceis que a gente tinha, né? O nosso diálogo era algo que não acontecia. A gente fazia alguns apontamentos, trazia, dialogava, né? Conversava. Sim. E ali a gente foi crescendo. Sim. A cada palestra, né? Acho que tenho certeza assim que contribuiu muito com a gente e para que a gente hoje tenha um casamento restaurado.